Boa noite, irmãos. Hoje a gente vai fazer um estudo sobre o Salmo 120. É um salmo de autor desconhecido, né? É chamado de o Salmo dos Degraus ou Cântico das Subidas. Esse salmo, né, 120, assim como outros salmos que a gente, que a gente conhece, são chamados de Cântico das Subidas ou Salmo dos Degraus, porque provavelmente eram salmos que eram lidos quando os peregrinos eles se dirigiam ao monte, né, que eles subiam o monte do templo para poder adorar a Deus. Então, como se fosse uma romaria, né, que a gente conhece bem, ou as procissões que acontecem em algumas religiões. Então, os judeus ou os peregrinos ou as pessoas que estavam se dirigindo ao monte do templo, enquanto elas iam subindo, né, elas liam alguns desses salmos. Por isso que são chamados Salmos das Subidas, ou Cântico das Subidas, ou Salmo dos Degraus. O Salmo 120, ele tem um assunto muito interessante que diz respeito aos nossos dias. O autor desse salmo estava falando acerca de angústias, acerca de algumas coisas que ele estava passando, que ele estava vivendo. Como eu disse, nós não sabemos quem é o autor do salmo, mas tem um significado muito profundo inclusive para os nossos dias de hoje. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos um estudo sobre esse salmo. Eu vou ler na minha versão, na Bíblia de Jerusalém, o Salmo 120, e a gente vai fazer alguns comentários em cima dele. É um salmo bem curto, apenas 7 versículos, então dá para a gente discorrer bem em cima do assunto. Salmo 120, versículo 1. Em minha angústia grito ao Senhor, e Ele me responde. Livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou acrescentado, ó língua traidora? Flechas de guerreiro, afiadas com brasas de giesta. Ai de mim, peregrino em Mozoque, acampado nas tendas de Cedar. Já há muito que moro com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Então, como eu disse, é um salmo bem curto, mas tem uma mensagem muito profunda, uma mensagem muito forte. O salmista provavelmente estava passando por momentos de angústia, momentos difíceis na sua vida. É muito parecido com alguns outros salmos também que o rei Davi escreveu, né? Então, provavelmente o autor seja o rei Davi, mas não sabemos, né? Não podemos afirmar, porque o conteúdo desse salmo é muito parecido com outros salmos também que Davi escreveu. Ele começa dizendo que ele grita ao Senhor em sua angústia, né? A palavra angústia, né, que pode também ser comparada à tribulação. Na minha tribulação clamo ao Senhor, na minha angústia clamo ao Senhor. Alguns dizem que a diferença de angústia e de tribulação é que angústia é quando uma pessoa parece que está dentro de uma caixa e ela não consegue ver saída, né? O tipo de sentimento que ela tem parece que é um nó no pescoço, um aperto, né? Que ela não vê saída, ela olha para os lados, ela só vê parede, ela só vê, ela não vê uma saída. E na tribulação, a diferença com relação à tribulação é que tribulação a pessoa sente, tem esse mesmo sentimento da angústia, mas a diferença é que ela tem um sentimento de que vai se livrar a qualquer momento, que ela vai ser liberta a qualquer momento. Isso também diz respeito a nós com relação às tribulações que a gente passa. Nós que andamos com Deus, nós que temos o Senhor na nossa vida, nós passamos por várias tribulações, passamos por várias dificuldades, mas a gente sente paz porque a gente sabe que é passageiro, a gente sabe que é temporário, a gente sabe que logo a gente vai ser
vai ser livrado disso, essa situação vai passar, porque nós cremos em Deus. Então essa é a diferença da tribulação e da angústia. O angustiado é aquele que não vê saída. Ele tem um tipo de sentimento que parece que aquilo que ele está passando não vai parar. Então essa que é a diferença de angústia para a tribulação. Paulo até fala também sobre isso. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, mais ou menos assim, atribulados, mas não angustiados. Então a gente vê que existe uma certa diferença de tribulação e angústia. E aí, continuando, que te será dado ou acrescentado, ó língua traidora? Então, provavelmente o salmista ele estava sofrendo algum tipo de traição. E a gente só sente tristeza numa traição quando isso vem da parte ou de um amigo ou do cônjuge. Né? Então, provavelmente, ou algum amigo dele próximo, ou uma pessoa próxima, ou um conhecido, ou alguém que ele tinha confiança, ou alguém ali do relacionamento dele, o traiu de alguma maneira. Alguma pessoa próxima que fez com que ele se sentisse dessa forma. Ele foi traído. A gente também sabe a respeito da traição de Judas com Jesus. Talvez foi uma das coisas que mais doeu no coração do Senhor, é saber que ele seria traído pelo seu próprio amigo. Né? Porque, na verdade, apesar dele saber que Judas já tinha influência diabólica, como ele mesmo afirma, né? Quando ele conversa ali com seus apóstolos, mas Judas conviveu com Jesus quase 3 anos ali no ministério, né? Mais de 3 anos, né? No ministério. Então, o Senhor Jesus, por ser puro, por ser humilde, né? Ele sentiu dor em saber que ele seria traído por alguém que conviveu com ele durante 3 anos. Quem sabe, talvez esse salmista tenha sido traído por alguém da própria casa, da própria família. Por isso que fez com que ele escrevesse esse salmo, que é um salmo de indignação também, ao mesmo tempo. Flechas de guerreiro afiadas, versículo 4. Flechas de guerreiro afiadas com brasas de giesta. Na minha versão, traz essa palavra giesta. Giesta é uma planta, né, que era usada para a fabricação de perfumes. Era uma planta que exalava um odor agradável, né, que exalava bom cheiro. Então, os antigos usavam essa planta, essa flor, para fazer perfume. Em outras versões, no caso da Almeida, revista e corrigida, o versículo 4 traz flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. Então, em outras versões, traz a palavra zimbro. Zimbro é um arbusto um pouco mais alto, né? Inclusive, a gente conhece a história do profeta Elias, quando ele fugiu de Jezabel, que ele estava com medo, né, de ser morto, que ele fala para o Senhor que mataram seus profetas, perseguiram os seus justos, somente eu fiquei e desejo tirar minha vida. Elias, quando ele foge, ele se abriga debaixo de um zimbro, né, que era uma árvore, que era um arbusto um pouco mais alto, que dava para ficar embaixo. Então é estranho que a gente vê, numa versão está giesta, na outra versão está zimbro, mas também os antigos, eles usavam todas essas árvores, essas plantas, ou para fins cosméticos, né, para a criação de perfumes, ou para purificação. No caso, vamos usar o caso da giesta. A giesta ela é usada para perfume, para uma coisa que exala um bom aroma. Né? E a gente vê aqui que o salmista ele usa a palavra giesta como se ele estivesse dizendo o seguinte: essa pessoa que o traiu, essa pessoa que causou esse mal a ele,
provavelmente era uma pessoa que falava coisas agradáveis, né? Por isso que talvez ele usou aí o exemplo da giesta, né? Ele usou esse paralelo, essa parábola, essa comparação com a giesta, né? Exalava um bom odor, mas era só aparência, né? Falava coisas agradáveis, né? Na frente falava coisas agradáveis, mas quando estava distante falava mal. E muitas vezes isso acontece com a gente. Isso acontece muitas vezes também nos templos. Acontece muito hoje, nos dias de hoje, pessoas que na nossa frente elas falam coisas agradáveis, né? Exalam um bom cheiro, aparentemente, assim como a giesta, né? Essa planta que exalava esse odor agradável. Mas essas pessoas, quando a gente não está próximo, elas falam mal, elas querem nos prejudicar de alguma forma. Então, talvez foi isso que esse salmista estava sentindo, né? Confiava nessa pessoa, tinha essa amizade dessa pessoa, mas era uma pessoa fingida, era uma pessoa falsa, né? Que falava coisas agradáveis quando estava presente, mas quando estava ausente falava coisas desagradáveis. E ele acabou descobrindo isso e se sentiu traído. Talvez por isso ele escreveu esse salmo. O verso 5. Ai de mim, peregrino em Mozoque. Na minha versão, na versão da Bíblia de Jerusalém, tá? Está Mozoque. Na versão Almeida, no versículo 5, ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Se a gente for ver que região que é Mozoque ou Meseque, eu vou ler para vocês a referência da minha Bíblia aqui de Jerusalém. É a forma habitual do juramento imprecatório. Terra dos moscos, povoado do Cáucaso, Gênesis 10, 2, Ezequiel 27, 13, onde reinará Gog, Ezequiel 38, 2. Os árabes de Cedar povoavam o deserto sírio. O poeta torna Mozoque e Cedar como sinônimos de bárbaros. Na visão do salmista, ele estava dizendo que o seguinte, que ele morava, é como se ele estivesse morando no meio de bárbaros, né, de pessoas que não tinham sentimento, de pessoas que não tinham compaixão, que não tinham misericórdia, né, que feriam, e feriam com a língua, feriam com as palavras, né? Mas tem uma coisa interessante aqui com relação a essa terra Meseque ou Mozoque. Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 38, verso 2, e vamos ver o que está dizendo, o que está falando sobre Mozoque ou Meseque. Ezequiel 38, Ezequiel 38, verso 2. No título da minha Bíblia, da minha versão, está contra Gog, rei de Magog. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, volta o teu rosto para Gog, na terra de Magog, príncipe e cabeça de Mozoque, ou Meseque e Tubal. Na outra versão, vamos ver, dar uma olhadinha na versão Almeida, o que está dizendo também lá em Ezequiel 38. É sempre bom a gente comparar as versões por causa das traduções, né? As traduções, às vezes, elas diferenciam um pouco. Ezequiel Ezequiel 38,
verso 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. A gente conhece bem essa passagem, ou acredito que muitos de vocês conheçam essa passagem. Esse capítulo 38 de Ezequiel fala a respeito de um homem, né, de um príncipe, de um líder, de um governante que vai se levantar contra Israel e vai cercar Israel, né, com um grande exército. Eu não vou ler agora todo o capítulo 38, porque é bem longo, mas só resumindo, fala a respeito desse homem, desse líder, né, que provavelmente no futuro isso ainda não aconteceu, né, isso não se cumpriu. Existem vários estudos sobre este Gog, né? Muitos tentam procurar saber aonde que é esse reino, quem é esse Gog, aonde fica esse reino, né, da terra de Magog. Né? Muitos falam que está falando aqui a respeito daquele governante, daquele líder que vai aparecer no fim dos tempos, que vai governar todas as nações, chamado de anticristo. Né? Por que anticristo? Porque ele vai se levantar contra tudo o que é cristianismo, tudo que é a respeito de Deus, tudo que tem objeto de culto, né? Tudo que é relacionado a Deus, ele vai odiar essas coisas, né? Ele vai se levantar contra isso, ele vai perseguir os cristãos, né? Ele vai perseguir todos aqueles que adoram a Deus, ao Deus verdadeiro. Né? Esse homem, por isso que é chamado de anticristo, porque anti é contra, né? Contra Cristo. Ele vai se levantar contra tudo que é referente a Deus e Cristo. Muitos fazem essa comparação, que esse homem, na verdade, é o anticristo, que ainda vai se levantar na Terra. E a gente vê que hoje o cenário está totalmente armado para isso. O cenário está totalmente pronto. Nós estamos em nossas casas, né? A quarentena atingiu cerca de 5 bilhões de pessoas no mundo, né? Quase 5 bilhões de pessoas no mundo estão de quarentena por causa dessa epidemia, dessa pandemia. Muitos estão passando por aperto, né? Muitos estão sofrendo, né? Porque não podem trabalhar, não estão tendo condições de comprar as coisas básicas e necessárias para o seu dia a dia. Muitos estão aflitos, angustiados, como diz lá o Salmo que a gente leu, o Salmo 120, angustiado. Por que eu mudei o assunto? Por que eu estava falando a respeito do Salmo 120 e mudei o assunto? Porque o Salmo 120, que foi escrito por esse autor desconhecido, fala também justamente sobre a manifestação desse homem. Se a gente for ver, se a gente for fazer uma comparação, um paralelo, voltando lá no Salmo 120, ele diz o seguinte: Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Lábios mentirosos e língua enganadora. A palavra de Deus diz lá no profeta Daniel que esse homem, quando se levantar, esse anticristo, esse governante, ele vai seduzir as pessoas com palavras mentirosas e enganadoras. Então a gente vê a primeira revelação aqui, espiritual, desse Salmo 120. Vai ser um homem que vai saber iludir as pessoas com a sua palavra, com o seu discurso. A gente conheceu na história alguém muito semelhante a este homem. Hitler, quando ele começou a se levantar lá na Alemanha, os seus discursos, através dos seus discursos, ele atraía a atenção das pessoas. Ele tinha uma grande oratória, uma grande eloquência, ele sabia falar para o público de uma forma que atraía a atenção, que prendia a atenção das pessoas. Os alemães, eles foram seduzidos por esse homem. Só que no caso do anticristo, desse governante que está para surgir, ele vai atrair todos, não só uma região determinada. Ele vai seduzir com a sua conversa, com o seu discurso,
ele vai seduzir todas as pessoas, menos aquelas que conhecem a palavra de Deus, menos aquelas que conhecem a Deus, que estudam a palavra. Eles não vão se deixar seduzir, por quê? Porque conhecem a palavra. Esse homem ele vai vir com ideias sedutoras, aonde ele vai prometer resolver todos os problemas da nação, do mundo, né, de todas as nações, e vai até conseguir resolver os problemas, né, mas ele vai fazer isso de forma enganosa, de forma mentirosa, assim como o salmista está dizendo aqui no verso 2. Lábios mentirosos e da língua enganadora. E ele pede para que o Senhor o livre disso, para que o Senhor o livre desses lábios mentirosos e dessa língua enganadora. Isso também serve para nós como um aprendizado. Quando este homem aí aparecer, este homem surgir, eu acredito que a igreja vai estar aqui na terra ainda, porque o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, né, que o anticristo precisa se manifestar primeiro, para que depois Cristo venha e arrebate a igreja. Provavelmente a gente vai conhecer este homem, então nós temos que fazer como esse salmista aqui fez. Pedir ao Senhor que Ele nos livre, para que a gente não caia nessa conversa, né, nesse engano, nessa língua enganadora e mentirosa desse homem. O verso 4 do Salmo 120 fala: flechas agudas do poderoso. Quem é que tem flechas? Quem é que lança flechas? É aquele que tem um arco, né? Para mim poder atirar uma flecha, eu preciso ter um arco, eu preciso ser um arqueiro. Então, provavelmente esse homem, ele simbolicamente, ele vai ser um arqueiro, né? Ele vai lançar setas, vai lançar flechas. E a gente conhece um arqueiro na palavra de Deus que faz isso. Vamos ver aonde que está isso? Abre lá em Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 6, no verso 2. Apocalipse, capítulo 6, verso 2. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Olha só. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Então, provavelmente, esse capítulo 6 está se referindo a respeito também desse governante, desse homem chamado Anticristo. Repara que ele vai ter um arco, ele vai conquistar e vai vencer. Vai ser dado a esse líder, a esse governante, um tempo de vitória, né? Ele vai dominar todas as nações, ele vai ser bem sucedido em tudo o que ele fizer, né? Apocalipse fala isso, que ele vai sair vencendo e para vencer, mas a gente sabe que vai ser por apenas um tempo, né, para que ele possa agir. Deus deu apenas um tempo para que ele age, porque depois quem realmente merece o governo, quem realmente tem o poder sobre as nações, ele vai dominar, que é o Senhor Jesus. Mas vai ser dado um tempo para esse homem iludir e enganar as pessoas. Que pessoas? Aquelas pessoas que não creram na verdade. Aquelas pessoas ou então aquelas pessoas que diziam que acreditavam, mas não viviam na verdade. Era só de boca, né? Não vivia uma vida condizente com a palavra de Deus. Essas pessoas, elas vão ser enganadas por esse homem, por esse governante que está para se levantar. Então a gente vê que o Salmo 120 é um salmo que tem coisas muito mais profundas que a gente imaginava. Não é um salmo que fala de Apocalipse, não está falando de fim de mundo, não está falando de anticristo, mas simbolicamente e espiritualmente tem revelações tremendas nesse salmo de apenas 7 versículos. E o número 7 a gente sabe que é o número de Deus, que aparece muito no Apocalipse.
Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Bom, esse salmista, ele representa a igreja, né? Representa o povo de Deus, Israel, e representa também a igreja, que são aqueles que conhecem a palavra de Deus. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está peregrinando em Meseque, peregrinando na terra aonde esse líder mundial estará governando. O que ele está dizendo? Que talvez teremos que passar por um pouco de tempo durante o governo desse homem. É o que eu vejo aqui, é o que eu creio que Deus ele me revelou, ele me mostrou, que eu estava orando na madrugada e na hora que eu abri a palavra de Deus, me cai nesse salmo. Eu comecei a ler esse salmo e aí comecei a enxergar algo muito profundo, que é isso que eu estou trazendo para os irmãos. Então, aparentemente o que ele está dizendo aqui é isso, que ainda iremos peregrinar por um pouco de tempo sob o governo desse homem. Iremos peregrinar, ou seja, passaremos talvez por um pouco de tempo, por um período curto, né, sobre o governo desse homem. O verso 6, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Verso 7, pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Então repara que o verso 6 e o verso 7 está falando sobre guerra. O salmista, que representa Israel, que representa a igreja, representa o povo de Deus, ele deseja pela paz. Ele almeja a paz. Inclusive, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus fala, bem-aventurados pacificadores. Né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós que somos chamados filhos de Deus, por que somos chamados filhos de Deus? Porque nós cremos em Jesus e o Espírito Santo nos deu esse dom, nós somos adotados, nós somos filhos adotivos de Deus. Aí entra lá o estudo sobre a adoção, né? Nós fomos adotados, nós passamos a ser chamados filhos de Deus mediante Jesus Cristo. Então nós que somos chamados filhos de Deus, nós ansiamos pela paz, nós queremos a paz. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que aqueles que estão aqui, que estarão aqui durante o governo desse homem, eles não vão almejar a paz. O mundo vai estar em guerra, o mundo vai estar em caos, as pessoas vão estar lutando entre elas, talvez por falta de alimento, talvez por problemas, né? Vai ser uma época terrível, uma época difícil. E o que eu vejo aqui é que nós iremos passar por um pouco esse período, chamado de princípio das dores. Iremos passar, a igreja, né? A igreja passará por isso, pelo menos um pouco de tempo. E para confirmar sobre essa guerra, sobre esse período de guerra, voltando lá em Apocalipse, capítulo 6, depois que sai esse cavaleiro com esse arco na mão, continuando o versículo 4, o Senhor, ele abre o segundo selo, né? O primeiro selo que ele abriu, veio esse cavalo branco. O segundo selo, olha o que fala. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo vivente dizer, vem. Apareceu então outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra. Foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe também uma grande espada. Então, o primeiro cavalo foi o cavalo branco com a coroa na cabeça e com o arco na mão. O segundo cavalo, vermelho, é o cavalo da guerra, que vai trazer a guerra. Então, provavelmente, depois dessas epidemias, depois que o mundo começar, depois que as pessoas começarem a passar necessidade, depois que a economia quebrar, vai acontecer essa guerra. Vai começar a acontecer coisas terríveis no mundo. Então, o Salmo 120, ele segue exatamente, né, a mesma sequência que Apocalipse. O salmista, aqui inspirado por Deus, né, talvez
ele nem imaginou que ele estava aqui escrevendo algo, uma revelação tremenda para os nossos dias também. Por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo e compartilhar com os irmãos. Bem, irmãos, era essa palavra que eu queria trazer. O vídeo já está com 30 minutos. Que a gente possamos fazer como o salmista fez. Porque ele começa o Salmo 120, no versículo 1, dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então, essa é a promessa. Quando nós estivermos passando por angústia, estivermos passando por tribulação, temos que clamar ao Senhor, clamar a Deus, porque a promessa é que Ele vai ouvir o nosso clamor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo na sua casa, na sua família. Muitas pessoas estão passando necessidades, estão passando aperto difícil, mas uma coisa eu sei: se você clamar a Deus com fé, se você buscar ao Senhor de todo o seu coração, Ele vai fazer na sua vida assim como Ele fez com este salmista desconhecido aqui. O livrou da angústia, o livrou da tribulação. Não importa o que você está passando, que você possa nesse momento se voltar para Deus, porque o Senhor vai te guardar. O Senhor, Ele tem coisas a acertar, Ele tem coisas a acertar neste mundo com as pessoas que estão distante dEle. Porque o Senhor tem dado tantas bênçãos na nossa vida e muitas vezes a gente não se lembra dEle. Então o Senhor tem coisas a acertar com essas pessoas. Mas se você estiver passando por dificuldades, por aperto, por angústias, por tribulações, faça como esse salmista. Versículo 2: Senhor, livra a minha alma, livra a minha alma, livra a minha alma. Faça essa oração aonde você estiver agora, que o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar a tua situação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.